Paz do Senhor a todos os nossos amados e queridos irmãos. Boa noite a todos que fazem parte do canal Impacto da Oração. Hoje, 15 de julho de 2025, uma terça-feira abençoada, noite abençoada. Nós só temos gratidão, bondoso Deus, porque mais um dia já foi vencido para a glória do nosso Deus. Passamos um dia extraordinário, maravilhoso. Nós só podemos contar os feitos de Deus, o que Ele fez nesse dia que foi tão glorioso, foi tão prazeroso, foi tão glorioso estar com o nosso Deus. Em todos os momentos Ele esteve conosco, continua conosco, está conosco e vai permanecer conosco até a consumação do século, porque isso é promessa, é dádiva de Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus, é o amor de Deus que nos constrange todos os dias. E esse Deus, Ele é fiel e Ele é tremendo. Nesta noite gloriosa, amados e queridos irmãos, nós iremos compartilhar uma palavra com você. Que bom você estar comigo e eu posso estar contigo também, juntos aí para glorificarmos o nome do Senhor através do canal Impacto da Oração. E nesta noite eu gostaria de trazer aqui um tema para você, para que você pudesse meditar juntamente comigo. O tema desta noite é: a água acabou, mas a corda está nas mãos de Deus. Eu quero novamente repetir esse tema para que ele possa trazer dentro do teu coração, para que tu possa meditar dentro desta palavra, que ela é muito forte. A água acabou, mas a corda está nas mãos de Deus. Nós vamos ler a palavra que está inserida no livro de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 19, que discorre assim o poder da palavra. E Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. Dê glória para Jesus, que coisa maravilhosa. Olha aí, Deus abriu os olhos. Hoje Jesus, Ele vai abrir os teus olhos. Aquilo que tu não está vendo, aquilo que tu não está enxergando, é aquilo que Deus vai fazer tu ver. Tu vai contemplar as grandezas de Deus. Talvez o adversário está tentando te cegar. Talvez o inimigo ele está fazendo com que tu não consiga ver coisas gloriosas diante dos teus olhos. Nós temos aí uma passagem gloriosa de uma mulher chamada Agar. Agar era uma escrava, uma egípcia que estava ali na casa de Abraão, junto com seu filho Ismael. Estava ali Sara, estava ali também Isaque. E de repente eles dão um banquete. Abraão dá um banquete para que o seu filho foi desmamado. E havia uma contenda entre eles num momento de uma festa, num lugar de alegria, num lugar que poderia ser prazeroso. Começa a se levantar a ira, o ódio, a raiva, as palavras ao contrário, os insultos, as coisas negativas, porque onde tem o negativo, as coisas elas não fluem, elas não prosperam. No lugar que poderia ser um banquete, no lugar que poderia ser um lugar de festa, de alegria, se traz um campo de batalha, um campo de guerra, um campo de insultos, e começa a ser gerado dissabor, ou seja, o que era para trazer alegria, prazer no coração e na alma, começa a trazer amargura, tristeza e dor, ou seja, aquela festa já não tinha mais um sentido, a ponto de Sara olhar para Abraão e pedir que despedisse aquela escrava. E o próprio Deus, olhando dos altos céus, vendo aquela situação, o Senhor concorda com Sara e fala para Abraão, para que Abraão concordasse com a sua esposa e liberasse aquela egípcia, Agar, e liberasse para que ela fosse embora daquele lugar, ou seja, que acabasse toda aquela contenda, que acabasse todo aquele problema que tinha sido levantado dentro daquele lar, diante daquela situação. O Senhor, Ele olha, Deus, Ele começa a olhar para os dois lados, porque o Senhor não despede ninguém de mão vazia. O Senhor, sempre que Ele vai fazer uma obra na minha e na tua vida, Ele vai ter algo para nos entregar. E o que tinha para entregar aquela mulher? Uma promessa. O Senhor fez promessa de um lado e fez promessa de outro. E aquele que prometeu, Ele foi fiel para cumprir com a sua promessa. O Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, estava ali presente, dando o seu decreto e dizendo o que ia fazer na vida daquela família, aquilo que o Senhor já estava decretando no meio daquela família. E aquela mulher, ela sai na madrugada, Abraão prepara um odre com água, prepara pão, prepara tudo, filho, e despede ali aquela mulher com aquela criança. E a Bíblia diz que ela sai errantemente pelo deserto, ela vai caminhando, a caminhada é muito longa, sem saber para onde ir, sem direção, sem ter visão, na tristeza, na dor, porque o seu coração já saía daquela casa já pesado, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer. Chega, é bem verdade, irmãos, que chega um momento em nossas vidas que nós estamos que nem Agar, sem a direção, sem sabedoria, sem a visão, sem saber para onde vai. Mas eu quero te dizer que há um Deus nesta noite, que Ele já está preparando o caminho. O deserto pode ser até longo, mas nesta caminhada haverá provisão para ti, haverá, aleluia, o poder de Deus, a mão do Senhor te sustentando, me sustentando. Não importa o deserto que nós vamos passar, caminhar, as paradas que nós iremos dar, porque nós aprendemos aqui com esta mulher que ela vai caminhando no deserto, o sol escaldante, a dificuldade, a dor, a tristeza, sem saber para onde ir, mas haveria, aleluia, uma promessa. Estava junto com ela uma promessa, estava junto com ela o próprio Deus com seus olhos fitos, porque os olhos de Deus passeiam sobre a face da terra, contemplando o bem, contemplando o mal, olhando a minha vida, olhando a tua vida. Não imagine que os olhos de Deus não possam estar te enxergando. Eu quero te dizer que os olhos de Deus me enxergam e te enxergam todos os dias, assim como o Senhor todos os dias Ele visitava ali no paraíso Adão e Eva, todos os dias na viração do dia o Senhor visitava aquele casal. Assim também os olhos de Deus também passeiam sobre a face da terra, olhando e contemplando os seus filhos aqui na terra. Não pense que você está esquecido por Deus, não pense que os olhos de Deus não estão olhando para ti todos os dias. Ele olha sim, mas Ele olha para ver como nós estamos nos comportando diante das situações. É isso que faz a diferença na minha e na tua vida. Não importa o deserto que você esteja caminhando, sozinho no sol escaldante, na quintura, na dor, teus pés quentes, rachado, o sol escaldante, talvez faltando água, faltando o pão, faltando alguma coisa, mas o Senhor está dizendo: eu cuido de ti, eu sou tua provisão, eu sou o teu Deus, eu sou o teu sustento, eu sou o teu alimento, eu cuido de ti. Olha tão somente para ti, olha tão somente para mim, que tu serás iluminado. Quando você olha para Deus, você tira o olhar das coisas terrenas e coloca teus olhos na visão de Deus. Ele começa a te alumiar novamente. Você que saiu da presença, você que perdeu a visão, o Senhor hoje Ele quer novamente te devolver a visão, uma visão espiritual, uma visão conjugal, uma visão ministerial, uma visão aonde tu possa crescer, florescer, aonde tu colocar a planta dos teus pés, que seja bênção, aonde tu colocar as tuas mãos, que ela venha prosperar pelo poder do nome de Jesus Cristo. E assim o Senhor fez com Agar no deserto. Agar, ela estava ali errantemente, ela se cansa, chega um momento da sua caminhada que falta água, que falta o pão, e ela olha e diz: e agora o que vou fazer? Não tinha um mercadinho para fazer venda, não tinha ninguém para trazer um recurso, não tinha um Pix, aleluia, não tinha uma conta bancária, não tinha uma venda, não tinha um quiosque, não tinha um shopping, não teria nada, só teria quintura, sol escaldante e um deserto. E ela olhava e dizia: aqui vou perecer eu e o meu filho. E ela olhava para aquela situação no deserto e disse: vou morrer. E a Bíblia diz que Agar, ela se senta, ela coloca o seu filho a uma distância de um tiro de flecha, ou seja, ela fica de frente ao filho, olhando de longe, olhando, esperando, de braços cruzados, mas se esquecendo do que ela levava primordial na sua vida, que era uma promessa. Agar, ela se esquece de tudo,
deserto. Tem hora que é verdade, irmãos, na hora da provação parece que o crente esquece que tem um Deus de provisão, parece que esquece que tem um Deus de solução, parece que esquece que o céu está diante dos seus olhos, parece que esquece de um Senhor que fez os céus e fez a terra. Ah, meu Deus, começa a abrir hoje a visão dos teus filhos, das tuas filhas, aquele que tem se tornado cego no deserto, aquela que tem se tornado cega, Pai, diante das lutas, diante das adversidades, que hoje os olhos dela sejam abertos pelo poder do nome de Jesus. Agar, ela olha e não vê nada. Tem momentos que você está em uma situação tão caótica da vida que você não consegue mais ver nada. Você não consegue mais ter o discernimento de nada. Mas ali estava uma provisão e uma providência. Mas a cegueira do desespero que estava dentro do coração daquela mulher não deixava ela ver nada. Tem hora que a pessoa está numa cegueira. Tem hora que a pessoa está numa cegueira tão forte, causada pelo desespero, pela desesperança, que a pessoa não consegue ter o discernimento mais de nada. E aquela mulher, ela coloca ali o seu filho Ismael debaixo daquele arbusto e se afasta à distância de um tiro de arco. Ou seja, ela vai se afastar, ela vai se distanciar. E essa distância que muitas das vezes nos atrapalha perante o Senhor é quando você chega no esfriamento espiritual da sua vida, que você começa a se distanciar da presença de Deus, começa a se distanciar daquilo que te fazia bem, começa a se distanciar da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começa a se distanciar da igreja, da noiva do Senhor, começa a se distanciar daqueles irmãos que te fazia bem na comunhão e começa a se distanciar pelos teus problemas psicológicos, os teus problemas pessoais, aqueles teus problemas espirituais, que você começa a trazer guerras espirituais para a tua alma e você começa a se distanciar. É nessa hora em que o diabo ele entra para trazer mais e mais cegueira, surdez espiritual, a ponto de você desejar a sua morte e ficar de braço cruzado esperando a sua derrota. Mas é nesta hora que o Senhor diz, é nessa hora que Deus começa a bradar forte. Do lado dela estava um filho com uma promessa, e aquela criança ela começa a chorar, aquela criança ela começa a gemer, aquela criança começa a bradar forte no seu choro, o grito da alma que chega até os céus. E quando aquele menino, Ismael, começa a chorar, o choro do desespero, o choro da aflição, o choro do pedido de socorro, quando ele começa a chorar, o grito é tão forte a ponto de Deus ouvir dos altos céus, envia um anjo, e o anjo chega diante ali de Agar e diz: Agar, o que tu fazes aí, Agar? Levanta-te. Olha, é muito tremendo, irmãos. Deus, ele nunca vai falar com o homem prostrado. Ele só vai falar com o homem, mandando o homem se levantar. Levanta-te, cinge os teus lombos, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Te levanta, sai da covardia, sai do medo, tira essa venda dos teus olhos, tira essa surdez dos teus ouvidos, te coloca de pé, te posiciona. Não é dessa forma que eu te quero, mas eu te quero como um homem valente, uma mulher valente, pessoas fortes, destemidas, pessoas destemidas e corajosa, pessoas de valor. Levanta-te, põe de pé. E aquela mulher olhava e achava que não tinha mais água, não tinha mais nada. Tinha acabado tudo. Isso era a visão de Agar. Tinha perdido a visão. É triste quando a pessoa começa a perder a visão. Agar, ela perde aquela visão espiritual. Mas quando o anjo brada forte, ela se levanta. E diante dos olhos dela tinha um poço, onde ela achava que não tinha mais solução. O Senhor estava dizendo: eu sou tua solução, Agar. Tu pensa que a água acabou? A água pode até ter acabado. Mas o Senhor mostrava ali. A água que ela levava tinha acabado, mas o Senhor estava apresentando algo novo para ela. Eu quero te dizer que o Senhor tem tudo novo para mim e para a tua vida. O odre que ela vinha trazendo já havia secado, não tinha mais nada no odre. O pão já havia acabado. Já não tinha mais nada.
Da provisão que ela saiu da casa de Abraão, já não tinha mais nada. É bem verdade que o que tinha, eles tinham consumido. Mas, quando o Senhor ele chega na minha, na tua vida, como resposta, ele chega como um socorro presente. Enquanto ela levava um odre, o Senhor estava oferecendo um poço. Olha aí, coisa tremenda. Quando tu pensa que está tudo terminado, o Senhor diz, eu tenho algo muito mais precioso para te entregar. Tu vem com odre, eu estou trazendo um poço para ti, mulher. Levanta-te, homem, eu tenho um poço para te oferecer. Eu tenho um poço, mulher, para te oferecer de água. Eu tenho água para te dar. A corda está nas minhas mãos. Tu pensa que tu vai morrer, tu pensa que tu vai perecer. Eu sou o Senhor que cuido de ti. Eu sou o Senhor que cuida da tua casa, dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus bens. Sou eu que cuido. E assim o Senhor fez na vida de Agar, irmãos. E essa palavra é muito forte. E o tempo já acabou. Meu Deus, vamos orar. Meu Deus, Jesus me ajuda. Oh, glória. Vamos orar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Pai bondoso bendito, nesta noite gloriosa, Pai. Meu Deus e meu Pai, essa pequena reflexão, eu creio que o Senhor já está trabalhando na vida de muitos aí, Pai, através dessa palavra. A água o Senhor já está dando, levantando, limpando, lavando pelo poder da Tua palavra. Senhor, aqueles que achou que já chegou no fim do poço, Senhor, e já não tem mais, procurou, foi até o final do poço, Senhor, procurando uma luz. A luz não está no final do poço, a luz está dentro de si, a luz está dentro de cada um de nós, porque é o Senhor que nos alumia. Muita gente fica procurando a luz no final do túnel. O final do túnel não tem luz, mas a luz própria está em nossas vidas, porque é o Senhor que nos dá a luz. Quando já chega o limite, onde o homem já não tem mais para onde ir, o Senhor chega com o seu recurso, com a sua mão forte, e sustenta, alimenta, dá força. Aí você passa a se hidratar, se levantar, receba uma hidratação do céu, receba a força do céu, renovo de Deus para a tua alma, porque é isso que eu declaro nesta noite. Força para a minha vida, força para a tua vida. Tu que diz que já não tem mais força para caminhar ou para lutar, porque é bem verdade, porque de ti tu não tem nada, mas se não vier do Senhor que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, pois ele é o guardião das nossas vidas. Ele é o que tem a promessa, Ele é que nos levanta e que nos ergue, que nos coloca de pé com mais força, com mais resiliência, com mais resistência, com mais firmeza, porque é assim que o Senhor faz sobre as nossas vidas, porque é o Senhor que cuida das nossas vidas. Nesta noite o Senhor te chama para a aproximação, para que Ele possa trabalhar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Todo esse desespero que estava na tua alma, que caia por terra, todo grito da tua alma, que bate em retirada, porque o Senhor já ouviu o teu grito, o teu gemido. Tu não precisa mais te distanciar, tu não precisa mais ficar no desespero, porque o Senhor é o teu socorro. Nesta noite Ele já está enviando um recurso espiritual para a tua vida. O Senhor já está te lavando, te limpando, te fortalecendo. Aleluias. Não te desespera, porque tu carrega uma promessa. Quem fez essa promessa não foi o homem, foi o Senhor pela tua vida. Nesta noite toda cegueira espiritual, toda surdez, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra da tua vida. Tu passa a ouvir a voz do Senhor, tu seja sensível à voz de Deus, tu se aproxime mais da mão poderosa do Senhor, porque eu quero te dizer, quero declarar que a corda ainda está nas mãos do Senhor, e nesta noite Ele vai te tirar de onde tu está. Não importa o estado onde tu esteja, homem ou mulher, não importa a condição de pecadora, de pecador, onde você se afundou, aonde você se aprofundou, diante de lutas, de droga, de prejuízo, de prostituição, de adultério, de mentira. Não importa, o Senhor Ele é poderoso para te extrair de onde tu estás, porque o cair é do homem, o levantar é do Senhor. É Ele que te dá força, é Ele que cuida de ti. Muitas das vezes você quer ouvir a voz do Senhor, você no pecado. Deus Ele não vai falar contigo no pecado, mas quando você passa a ser limpo, Ele começa a falar contigo. Entenda só o mistério. Às vezes a pessoa diz: Senhor, tu não fala mais comigo. Como se tu não dá liberdade para o Senhor falar contigo? Como se tu não se volta
tu não se ajoelha, tu não se dobra. Como é que tu quer ouvir a voz do Senhor teu Deus? Mas quando tu reconhecer que tu é pó, cinza, tu é esterco, tu precisa de ajuda, de socorro bem presente na tua vida, aí o Senhor, Ele começa a bradar, Ele começa a falar, aí o Senhor começa a renovar as promessas, começa a trazer a aliança que Deus tem para contigo é grande, a provisão, a providência, o cuidado, o renovo e a restauração de Deus é grande. Deus abençoa, Senhor, estas vidas, manifesta o teu poder, cuida, meu Pai, de cada um em nome de Jesus Cristo, e faz, Senhor, o que nós não podemos fazer, faz, Senhor, uma grande obra, visita os teus filhos, ó Pai, nesta noite gloriosa, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aqueles que têm ajudado a este programa, toma cada um nas tuas mãos, visita, Senhor, visita cada um, visita a Amélia, visita o Flávio, o Diácono José, a Erileuda, vai visitando, Senhor, a Patrícia, a Jerusa, vai visitando a cada um, Senhor. Se eu esqueci de nome de algum, me ajuda, Senhor, tu conhece, e abençoa teus filhos com a tua mão poderosa, o teu braço forte, cuida, Senhor, de cada um, e abençoa teus filhos pelo poder do teu nome, amém, graças a Deus. Pai, abençoa cada um, Senhor, que fez parte deste programa, que esta palavra não volte vazia, mas que possa surtir um grande efeito no reino espiritual para a tua glória, amém, e graças a Deus.